tarde, meu caro senador Girão, cumprimentá-lo pela coragem e pela força e pela a defesa das nossas garantias constitucionais diante das audiências que tem feito. Participei da audiência primeira do ativismo judicial e eu estou vendo que o movimento cada vez mais cresce no sentido de levar o país para o lado da democracia. Nós vimos assistido aí, cumprimentar também as mulheres, na pessoa da Carla Zambelli, que eu muito admiro, na pessoa da Bárbara, a vítima Bárbara, cumprimentar todos os nossos oradores, inicialmente também cumprimentar o nosso querido Ives Ganda, professor, que deu uma aula aqui para nós. Mas nós estamos num crescendo de muito tempo para cá, em que nós estamos verificando, e eu venho batendo muito nisso, nas redes sociais, nas entrevistas que dou, nos debates, eu venho batendo justamente que a coisa vem caminhando de muito tempo, de há muito tempo, para o lado de uma ditadura do judiciário, como já foi dito aqui. Eu não vou repetir tudo quanto foi dito, eu reitero aqui e endosso completamente a fala do desembargador, do professor Ives Ganda, do desembargador Sebastião, mas o que eu tenho a dizer é que o Supremo começou num ativismo judicial moderado, permitido pela lei de introdução ao Código Civil, nas regras, inclusive, de Canutilho, as discussões que se implementaram na época de Kelsen, e foi caminhando para um ativismo político, e agora nós estamos já extravasando para uma ditadura. Não é? Nós temos ali, em primeiro lugar, a descondenação do atual eleito presidente, uma descondenação totalmente irregular, no estertor do processo, em que nós vimos aí juízes de todas as instâncias unanimemente condenando esse presidente eleito pelos desvios e desmandos que praticou aí no nosso Brasil enquanto nos governava. Inclusive, a decisão tratou de assuntos já efetivamente cuidado nos autos por todos esses juízes. E numa penada, uns embargos de declaração, um habeas corpus, né, um rito absolutamente anômalo, houve essa descondenação. Ali eu já percebi que, pelo andar da carruagem, a situação ia realmente chegar no ponto em que estamos. Nós tivemos aí diversas interferências nos executivos, inquéritos sem observância do juiz natural devido ao processo legal, pessoas sem prerrogativa de foro sendo julgadas pelo Supremo, uma ofensa grave ao artigo 5º, incisos 53, 54, 55, o inciso 37, que não permite tribunal de exceção, o inciso 39, que fala que não há crime sem lei anterior que o preveja, né? Inquéritos com finalidade de alcançar fatos futuros e sem prazo para terminar, né? O desrespeito ao promotor natural, recusando o ministro Alexandre de Moraes arquivamento pedido pelo Ministério Público. Isso é jurisprudência pacífica do Supremo, como é a última instância, o procurador-geral pedindo o arquivamento de inquérito, é obrigação do Supremo arquivá-lo, porque nós não temos o artigo 28 do Código de Processo Penal ali naquela instância, que é justamente o juiz recorrer ao superior do promotor para discutir o arquivamento. Então, como não existe a última instância do Ministério Público, o Supremo teria que arquivar irremediavelmente, é jurisprudência pacífica. Censura generalizada, envolvendo deputados, ofensa ao artigo 53, empresários, jornalistas, desmonetização digital, ofensa ao artigo 53 e censura ao artigo 220 da Constituição, que não permite efetivamente qualquer tipo de censura, e a prisão de um deputado, inclusive a colocação de uma tornozeleira dentro da casa do povo, coisa que não se viu em momento algum nesse país. E, para completar, agora nós vimos o que aconteceu nessa eleição. Nós ficamos aqui estarrecidos com o depoimento do Fernando Serimedo, do Carlos Rocha, e o TSE não aceita efetivamente discutir ou pôr às claras esses defeitos que nós estamos vendo, esses vícios da nossa eleição,
porque perder a eleição faz parte do jogo. Nós estaríamos conformados em perder a eleição. O problema é perder a eleição de uma forma suspeita, de uma forma bastante anômala, que nós estamos vendo aí, e sem a possibilidade de discussão do processo todo diante dessas questões graves levantadas pelos nossos técnicos. E a ferramenta é a censura, coisa totalmente proibida pela Constituição Federal, artigo 220, que não faz exceção, permite apenas ação de indenização, direito de resposta, mas nunca o impedimento, né, a lacrar qualquer que seja a pessoa de se manifestar, de expressar o seu pensamento, a sua opinião. Não se observou paridade de armas, nós tivemos ali decisões, inclusive, proibindo o candidato da situação de fazer a sua manifestação eleitoral a partir do Palácio do Alvorada. Ele é o presidente, a Constituição permite que ele permaneça no cargo, disputando a eleição. A questão de não poder exibir imagens do 7 de setembro, enfim, uma série de situações que nós vimos essa falta de paridade de armas. E também a questão do radiolão, que foi exposta já aqui. Então, a situação em que nos encontramos é uma situação bastante complicada, como colocou aí, inclusive, o desembargador Sebastião. O Senado, infelizmente, como eu disse, já vem se acovardando, vem se omitindo. O presidente do Senado está prevaricando, efetivamente, não toma qualquer providência. Temos aí alguns baluartes do Senado, pessoas que estão aí fazendo um esforço hercúleo para levar o país à democracia, como Vossa Excelência, senador Girão, como o senador Espiridião Amin, Guaraci, Lazier Martins e outros que vêm trabalhando, Roni, mas infelizmente não é essa a orientação da presidência do Senado. Então, diante de tantos desmandos, diante da ditadura clara do Poder Judiciário, que hoje já não tem e já não segue uma Constituição, tudo é decidido de acordo com o que o ministro entende ser o direito, independentemente de estar positivado ou não. E, infelizmente, nós deixamos correr tudo isso, todo esse tempo, sem nenhuma providência, e agora nós estamos aí numa situação bastante aflitiva para poder levar a democracia ao país. Um ministro ou alguns ministros resolvem que o país deve seguir determinada direção independentemente da Constituição, de normas, da legalidade e perseguições, censura, desmonetização, calando as pessoas. Quero me solidarizar todos os deputados, todos os jornalistas, empresários, por tudo que tem passado. Eu também respeito aqui, quero cumprimentar o deputado Marcelo Manhattan, que já se foi, pela providência de instalar aí a CPMI, e dizer que a única solução que nós podemos ter aí, eu vou ser breve, porque eu sei que muitos juristas já falaram, o Luiz Gandra já falou, Sebastião já falou, outros juristas já falaram, Djalma, e eu quero simplesmente dizer o seguinte: a única forma agora, porque nós sabemos que não há possibilidade de um acordo, não há possibilidade de se trazer os ministros à razão de uma situação de que eles realmente tomarem consciência de que a situação extrapolou, a situação saiu completamente do controle da legalidade e os poderes estão em completo desequilíbrio, em afronta aos princípios elementares da democracia. A solução, como já disse aí o nosso antecessor, nós temos o artigo 142. O artigo 142 é claro no sentido de que o poder coacto pode efetivamente representar as Forças Armadas para que ela tome as providências. Não se fala em golpe, mas fala-se numa intervenção pontual para que cesse esse estado de coisas. E mais, leio aqui o artigo 15 da Lei Complementar 97 e 99, que
justamente vem como complemento desse artigo 142 da Constituição Federal. O emprego, artigo 15, o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria, na garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem, na participação e operação de paz, é de responsabilidade do presidente da República, que precisa também tomar uma providência. Determinará ao ministro de Estado de Defesa a ativação de órgãos operacionais, observada a seguinte subordinação. E aqui eu venho no parágrafo 1º. Compete ao presidente da República a decisão de emprego das Forças Armadas por iniciativa própria ou entendimento pedido manifestado por quaisquer dos poderes, inclusive o próprio Executivo, por intermédio do presidente do Supremo, do Senado ou Federal. A atuação das Forças Armadas, parágrafo 2º, na garantia da lei e da ordem por iniciativa de quaisquer dos poderes, ocorrerá de acordo com as diretrizes baixadas em ato pelo presidente da República após esgotados os instrumentos destinados à preservação da ordem e da incolumidade, que é o estado que nós nos encontramos. Nós já vimos realmente que, com todo respeito aos ministros, aqui não vai nenhuma ofensa pessoal quaisquer deles, conheço muitos deles, foram parceiros na minha administração, muitos deles no Tribunal de Justiça, como presidente que fui, eu fiquei 38 anos na magistratura. Não há nenhum aí desrespeito às pessoas deles, mas, infelizmente, o ministro Alexandre de Moraes está realmente praticando crimes em estado de permanência, inclusive que as decisões estão aí efetivamente surtindo efeitos. Nós temos aí crimes da lei do abuso de autoridade, temos aí, inclusive, essa questão muito bem colacionada pelo desembargador Sebastião, da tortura. A tortura pela qual essas pessoas vêm passando, de não poder se manifestar, de terem seus canais expungidos completamente da internet. Então, é preciso que se tome uma providência efetiva, clara, para que essa situação volte a ser efetivamente uma situação que leve ao país à democracia. Então, acho que a solução seria, em primeiro lugar, lógico, o Senado Federal, que nós vimos que tudo isso aconteceu bem debaixo do nariz da presidência e da maioria dos senadores, salvo esses que eu já mencionei, que são guerreiros e que vêm lutando pela democracia, mas a solução seria realmente a aplicação do artigo 142, combinado com a Lei Complementar 97 e 99, que permite ação imediata para que cessem essas arbitrariedades que nós estamos presenciando e, infelizmente, vem sangrando e fazendo sangrar o nosso país. O povo está atônito, o povo está estarrecido, o povo está sofrendo e o povo não acredita mais no sistema. Perder a eleição, sim, faz parte do jogo. Agora, da forma como tudo ocorreu, sem paridade de armas, sem que se respondam às questões colocadas pelos técnicos, sem que se permitam as investigações. Isso nós não podemos aceitar, porque nós temos aí efetivamente uma eleição que traz muitas dúvidas a todos nós, e aí nós não podemos nos conformar com esse resultado. E digo mais, é lamentável que, inclusive, a Procuradoria-Geral da República não tome uma providência no sentido de instaurar uma investigação diante dessa situação toda, para que nós possamos colocar às claras o que efetivamente acontece ou não aconteceu nessas eleições. Ninguém está acusando ou dizendo que existe fraude, porém há indícios sérios de irregularidades importantes que o TSE não pode deixar de responder. A justiça, ela tem que ter por princípio claro, em primeiro lugar, a transparência, a imparcialidade e o respeito à Constituição e à lei. É o que nós esperamos, senador Girão, e todos aí que estão me ouvindo, cumprimentar os deputados, os senadores, e nós estamos aqui vigilantes desse sentido e sempre à disposição dessa casa para o que precisar. Agradeço a todos e cumprimento especialmente aí todos que são vítimas dessa situação difícil, os deputados que se manifestaram, em manifesta afronta ao artigo 53, especialmente o deputado Daniel Silveira, que sofreu de forma alargada e bastante severa essa injustiça do sistema, inclusive ignorando, o Supremo Tribunal Federal veio a ignorar
uma graça concedida pelo presidente da República, em que nós, juristas, Ives Gandra, Adilson Dallari, Janaína Pascoal e muitos outros, Redó, todos nós nos manifestamos no sentido, nós juristas, no sentido da constitucionalidade, da legalidade dessa graça, e que Daniel Silveira, efetivamente, não deve absolutamente mais nada à justiça. Então, esperamos que essa casa acorde, que os brasileiros acordem e também que nós partamos, inclusive, para uma decisão concreta, uma ação efetiva para que o Brasil volte aos trilhos da democracia, do respeito ao direito e à Constituição. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Doutor Ivan Sartori.